Fala comigo, fofinhos! Hoje vamos fazer uma coisa diferente, uma coisa inédita no canal da Fofo TV. Hoje vamos falar de um caso que repercutiu muito na cidade, foi para Minas Gerais e hoje atingiu um nível nacional. E para falar sobre esse assunto, hoje a gente tem a apresentação e o auxílio da jornalista Júlia Rodrigues. É isso aí, Yuri. Olá, fofinhos. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite para estar aqui hoje. Hoje a gente fala de um assunto muito sério. Quem transita por Montes Claros provavelmente já encontrou com uma caminhonete toda plotada ali pedindo por justiça e com uma coisa bem inusitada, um caixão amarrado ali em cima da caminhonete. Essa história repercutiu depois que a Roberta Botelho fez um vídeo para falar da história da sua família, do seu pai, o Carlos Botelho, e o porquê daquela cena. Muita gente chegou até a confundir com política. E aí a gente recebeu os dois hoje para falar sobre o assunto, para entender o que aconteceu, qual que é a história por trás de tudo isso e também o que é o desejo da família. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Eu posso começar a falar? Com certeza, pode ficar à Oi, vontade. fofinhos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus. Todo podcast que eu vou, todo ao vivo que eu entro, eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade, porque o nosso caso não é um caso, mais que é um caso particular de uma família particular, né? As pessoas me veem na rua, elas me abraçam, elas conversam comigo. E elas, desabafam ali o caso delas. Alguns falam que aconteceu a mesma história com algum familiar, com algum amigo. Então a gente deixou aí de ser uma luta privada de uma família e virou uma luta, de todo um país. O pessoal que tá fora do país, eu tenho recebido mensagem do mundo todo. Enfim, queria agradecer a Deus pela oportunidade. Eu sei que, se tudo aconteceu como aconteceu para chegar até aqui, até onde vai, é Ele que permite. Gostaria de agradecer à mídia que tem procurado a gente para expor a história. O Fofo TV, eles foram um dos primeiros canais de rede que nos procurou para escutar nossa história. Teve toda uma avaliação antes de chegar até aqui. Muito obrigada, vocês realmente foram fofos com a gente. E é isso, muito obrigada pelo apoio, tá? Boa noite, Julie. Boa noite, Yuri. Boa noite a toda a equipe da Fofo TV. Fica aqui o nosso agradecimento antecipado pela oportunidade nos concedida e gostaríamos muito também de agradecer toda a população de Montes Claros, inicialmente, é claro, que abraçou toda a causa e começou a divulgar aí esta notícia que hoje repercute não só no Brasil, mas está repercutindo em todo o mundo, né? Nós temos notícia aí que essa matéria já corre o Japão, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido. Então, o apoio da população foi muito importante e continua sendo muito importante. Então, fica o nosso agradecimento a toda a população de Montes Claros, a nossa eterna gratidão. E estamos aqui para responder as perguntas que, porventura, estão aí. Muito obrigado. Pra gente começar bem, se apresenta, Carlos, depois a Roberta também pode. O que você era para quem não sabe, o que você era do Lucas, o que a Roberta era do Lucas, como é Ah, que era a ótimo. relação do Lucas com vocês? Então, eu costumo dizer que o Lucas, o nosso filho, né, era o pai do Lucas, e Deus me concedeu, né, esta oportunidade de estar com essa pessoa maravilhosa que era o Lucas, né, um jovem que, infelizmente, a gente teve um curto, né, muito curto, um período de tempo de apenas 22 anos, ah, com a gente, né, com a companhia dele. Infelizmente, a vida foi retirada, né, por causa da maldade que reina no coração do ser humano. Infelizmente, isso aconteceu. Mas eu sou o pai do Lucas, o pai da Roberta. Sou um homem casado há 28 anos, né, com a Kelma. E a nossa família, graças a Deus, é uma família muito unida, né? E aproveitamos e muito a presença do Lucas aqui nesses 22 anos que ele nos concedeu, né? Então, o Carlos é uma pessoa simples, humilde, ah, muito batalhadora, trabalhador, né? Hoje acadêmico do curso de Direito
e estamos tentando prosseguir a nossa vida, né? Depois desta tragédia que nos ocorreu. Mas continuamos com fé em Deus, não desistimos, né? Deus é o centro e é o pilar principal da nossa vida e esse é o motivo maior da gente não desistir. Bom, eu sou a Roberta Botelho, no vídeo que eu gravo, inclusive eu queria falar sobre o vídeo, eu não teve um roteiro, eu cheguei em casa em um dia muito cansativo, foi 17 de janeiro, é, eu estava ali em um momento muito desesperador, porque eu estava recebendo mensagens de muitas pessoas falando: por que o seu pai tá com um carro plotado com a bandeira do Brasil com um caixão em cima? O que que tá acontecendo, né? E eu ali me vi em uma situação de que você não consegue sentar com uma pessoa e contar essa história em poucos minutos. Pouco, nem muitas horas você consegue, sabe? Então, eu vi a necessidade de fazer um vídeo porque estava realmente na cidade de Montes Claros. Peguei o celular sem roteiro nenhum, peguei uma garrafinha de água, coloquei ali, né? E comecei a falar. Abri o meu coração, falei, o vídeo foi um pouco longo. Eu tentei fazer uns cortes, acelerei ali, enfim. Coloquei nas redes, e isso foi eu gravei na sexta de noite, coloquei no sábado de manhã, e simplesmente explodiu. Assim, em questão de 24 horas, tava com mais de 300 mil visualizações. Em 48 horas, tava fora do país. Então, assim, eu, Roberta, nunca iria imaginar que isso iria acontecer. Porque eu sou uma pessoa muito privada. As pessoas que me conhecem sabem que, assim, fora das câmeras, fora das redes sociais, eu sou uma pessoa esportista, gosto de fazer algumas piadas, sou meio que engraçadinha. É, eu sou uma pessoa comum. Eu fico assim, cara, será que as pessoas vão achar um pouco ridículo eu falar tanto do comum? Sabe, tipo assim, Roberto, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar futebol, gosto de jogar basquete, gosto de tomar açaí, gosto de requeijão. Entende? Então eu sou a pessoa mais comum que existe. A minha relação com meu irmão era uma relação de irmãos que eu sou a mais nova, né? Sou a única mulher. Meu irmão era o mais velho. E aí, meu irmão, hoje eu vejo o quanto ele me protegeu de muita coisa, sabe? Igual mesmo, de pequenas coisas. Eu vou contar uma história aqui. Eu me lembro quando eu era criança, e a gente gostava muito de brincar na rua. E a gente tinha nossos amiguinhos da rua, enfim. Eu lembro que sempre que eu chegava numa brincadeira e tinha um pessoal ali, o pessoal ficava assim, meio que chateado porque eu chegava ali. E eu não entendia. O problema era eu. E eu via que meu irmão sempre falava, não, pode deixar ela brincar, e enfim. No final, eu participava da brincadeira, mas depois de um tempo eu entendi que, na verdade, eu não estava brincando. Por quê? Eu era chamada a carta branca. A carta branca está ali na brincadeira para nada. Você não é levado em consideração. Nem sei se. Provavelmente você aí de casa já também. Aconteceu com você de ser a carta branca ou fazer com que o mais novo seja a carta branca. Mas eu era a carta branca. E eu nunca soube que eu era a carta branca, só depois que eu cresci. Então, o tanto que o Lucas me protegeu, né? Nunca chegou um comentário tipo assim: nossa, essa menina é muito chata. Nunca chegou nada de ofensa a mim, sabe? Meu irmão sempre esteve comigo. Eu lembro que quando eu ia pra escola, meu pai deixava a gente, porque era um caminho, né? Ele ia trabalhar e aí ele deixava a gente numa rua pra gente ir descer na escola, bem pertinho. Meu irmão, ele sempre segurava a minha mão, ele nunca deixava a minha mão solta, ou seja, algumas pessoas podem falar, mas isso é o básico? Falta isso. Ele sempre segurava a minha mão, era uma escola aqui de Montes Claros que tinha um júnior, que era pra minha idade, e tinha a escola pra o Lucas, que é de uma idade maior. Ele é 5 anos mais velho que eu. Hoje eu tenho 22 anos é que ele morreu. Hoje ele teria 26. 26. É, e Lucas me deixava sempre na porta, mesmo atrasado. Eu lembro que às vezes ele falava assim: tenta correr, tenta correr. Eu, não, minhas pernas é muito pequenas, não dá. A gente vai chegar atrasado. Porque a nossa escola era muito rígida. Então, se a gente chegasse atrasado, eles faziam uma notificação, assinavam e ligavam para nossos pais. E aí eu lembro que, inclusive, meus pais recebiam a ligação.
Aí, às vezes, meu pai atendia e falava, não, fui eu que atrasei, não foi eles, não. Enfim, a gente sempre teve problemas normais de família, entende? Então, essa é mais ou menos uma das histórias que a gente tem. Essas são as pessoas, sabe? Comuns, como qualquer outra. Tudo isso aconteceu de uma forma muito triste. Vocês vieram a público para contar uma história muito triste. Perder um ente querido não é fácil. Só que hoje a gente queria começar falando, antes dessa tragédia, de tudo isso, mais sobre essa pessoa, esse Lucas que cuidava tanto da irmãzinha. Quem era Lucas antes de tudo? Então, Julie, o Lucas ele era um adolescente, um jovem sonhador, né? Além de ser esse ser humano sonhador, ele era autodidata. Então, assim, ele tinha uma facilidade enorme de aprender, né? Ele estudava sozinho, ele conseguia adquirir um volume grande de conhecimento. Eu me lembro que ele, com 5 anos de idade, ele, ele cismou que ia ser repórter, né? Naquelas ilusões que as crianças, né, colocam na cabeça que vai ser quando crescer e tal. E aí ele preparou o quarto dele todinho como se fosse um cenário assim mesmo de reportagem, né? Como se fosse isso aqui mesmo. E a gente até comprou tripé para ele, né? Esses tripés para colocar as câmeras e tudo mais. A gente teve que comprar um pano verde, porque parece que tinha um tal de Chroma key. chroma key, alguma coisa assim, né? Vocês Uhum. são da área, vocês entendem muito bem, porque parece que isso aí, esse chroma key, ele tira a imagem, né? E coloca a Aham. imagem que você quer ali por trás, alguma coisa assim. E ele ia pedindo pra gente comprar as coisas para montar esse estúdio para ele, e a gente ia comprando, né? Porque assim, era um desejo dele, a gente ia fazendo e ele ia produzindo esse estúdio lá, né? E aí logo depois também ele entrou na escola e aí os sonhos foram amadurecendo, né? E até que chegou num ponto onde ele se expressou à vontade de seguir a carreira médica, né? Ele tinha esse sonho, né? De se tornar um médico e tudo mais. E como de fato passou, né, na faculdade e iniciou o curso de medicina e conseguiu ali concluir a metade do seu curso, né, até antes um pouco ali do momento do seu óbito. Então o Lucas era esse rapaz sonhador, sabe? Não tinha obstáculo, ele não tinha nada que segurava ele não. Ele sempre lutava por aquilo que acreditava, né, que queria, ele corria atrás, né? Sempre um jovem brincalhão, né? Gostava muito de brincar. Estava na igreja ali sempre com as demais crianças brincando, no próprio bairro ali com as crianças do bairro. Então ele sempre foi essa criança que interagia com os demais. Ele nunca ficou sozinho, nunca ficou abandonado num canto, né? Igual algumas crianças gostam de ficar sozinhas. Não, eles gostavam muito de ficar ali no grupo dos amigos, né? Dos Uhum. coleguinhas e tudo mais, né? É uma pessoa espetacular, né? Foram 22 anos de convivência que a gente tem lembranças maravilhosas, todas registradas, né? Se a gente tiver a oportunidade no decorrer do trabalho, a gente vai estar aí contribuindo, né? Fornecendo alguns documentos para demonstrar para a população quem foi esse jovem sonhador. E aí depois, crescendo, amadurecendo, alguns sonhos vieram. E aí ele estava num momento na vida ímpar, estava estudando, estava Sim, casado. Qual que era o cenário da vida do Lucas no momento em que tudo aconteceu? então, quando aconteceu, ele tinha se afastado dos estudos, né? Ele já tinha concluído a metade do curso de medicina, o 6º período, e ele iria para o 7º período. Mas aí nós tivemos que trancar essa matrícula dele e o cenário dele era um cenário familiar. Ele tinha acabado de casar, né? Um relacionamento, ele tinha encontrado uma moça, né? Se relacionou, namorou com essa moça por um período e posteriormente a isso ele nos comunicou que gostaria de casar, né? Naquele primeiro momento nós não concordamos com a ideia, né? Porque ele era muito novo, ainda tinha que formar, né? E ajeitar toda a questão financeira, Uhum. porque família requer esse investimento financeiro, né? Que ele não tinha ainda.
Mas assim, como era a vontade dele e ele se expressou muito, muito forte, né, a vontade de casar, nós então acabamos permitindo. Mesmo porque também ele já era de maior, né? Quando isso aconteceu, ele já era de maior, já tinha 22 anos. Então não tinha nem por que também os pais impor algo do tipo proibir, né? Uhum. Jamais nós faríamos algo desse tipo. Então o cenário dele era um cenário familiar, ele estava com sua esposa, né? Vivendo aqueles momentos ali, os primeiros meses, né, do casamento. Então a gente chega num momento que, que é o momento que todo mundo tem falado, e muita gente quer alguns detalhes, Sim, inclusive, que é o momento em que Lucas morre. sim, Aconteceu tudo, pelo que a gente consegue perceber pelos vídeos, pelas informações, foi tudo muito rápido e muito inesperado também. Ninguém espera verdade. que um jovem de 22 anos parta. O que aconteceu naquela noite? Então, Julie, aquela noite, o meu filho ele começou a ter um diálogo com a sua esposa, né? E ele gravou esse diálogo. Esse diálogo ele está aí nas redes sociais, né? A gente postou alguns vídeos, porque são inúmeros. A gente postou alguns para a população ver ali o que realmente aconteceu. Então, trata-se de um diálogo entre marido e esposa, né? Onde ele informa para ela, inclusive, que estava gravando a conversa, ele não estava gravando escondido, tá certo? Então, a todo momento, ele mostrava para ela o aparelho, né? Porque o aparelho estava na frente dele, e ele apontava para ela, mostrando para ela que estava gravando ali aquele diálogo que eles estavam tendo. E esse diálogo se prolonga em 43 minutos de diálogo, finalizando com o óbito, né? Num determinado momento, ele informa para ela que havia descoberto algo no aparelho dela, como já está postado nas redes sociais, e aí Uhum, ele pede ela para parar, né, com alguma coisa que não ficou muito claro o que seria, uhum, mas a informação dele é que se ela não parasse com aquela descoberta que ele tinha feito, ele ia expor aquilo no grupo familiar, né? O nosso grupo, a gente tinha um grupo de WhatsApp e tal, que a gente comunicava e conversava, tudo mais. E resumindo bastante, em um determinado momento ela vai até a porta da sala do apartamento e grita o vizinho do apartamento da frente, que se trata do vizinho do apartamento 202. E aí, nesse momento, ela solicita que esse vizinho chame a polícia para ela e sobre a alegação de que o Lucas estaria batendo nela, né? Esse diálogo está gravado, está nas redes sociais, aparece a voz desse vizinho dizendo que realmente ia chamar a polícia, ia relatar o que ela tinha relatado, né? Que o Lucas estaria batendo nela e uhum, tal. Todavia, a imagem mostra muito claro que o Lucas estava a uma distância de 2 metros dela, portanto não estava tendo nenhuma agressão, não, né? uhum. Estava tendo um diálogo de me dá meu celular, eu não vou dar o celular e tudo mais. Nesse momento, o Lucas fala com ele, ó, eu estou gravando, ninguém está batendo em ninguém, e assim, se você chamar a polícia e relatar isso, você vai estar mentindo, né? Esse é o diálogo que aparece, que inclusive está aí postado para todo mundo assistir. E aí, tudo passa para um momento onde a polícia chega no local, né? O rapaz consegue gravar essa chegada, ele registra essa chegada da PM e após a chegada da PM, o vídeo acaba e o rapaz aparece morto no chão do piso do quarto, né? Aí fica uma coisa muito obscura porque ele conseguiu gravar a chegada dos PMs, né, da Polícia Militar, e quando o vídeo acaba, aí ele já aparece morto no chão, né? Então tudo ocorreu dessa forma. Teve um corte de câmera aí, então? Então, esse vídeo feito pro meu filho, ele teve algumas edições, né? A gente tem conhecimento que o vizinho que acionou a polícia militar, ele é formado na área de analista de sistemas. Ele é um analista de sistemas, né? Que tem condições técnicas para fazer edições, né? Em vídeos e tudo mais.
Então, assim, e nós já temos essa informação que esses vídeos eles foram editados, né? Então, teve esses cortes, e aí eu não sei te dizer assim, exatamente o objetivo, né? O objetivo não se manipula um vídeo para não deixar de mostrar algo, né? Quando se manipula um vídeo é justamente para se esconder algo. Como é que foi essa ligação dela? Como é que foi a reação dela pra falar que o Lucas estava passando mal? Ela estava em desespero? Ela falou tranquilamente? Como é que foi? Não, não, ela estava muito desesperada. Por isso que você já desconfiou na hora que poderia ser alguma coisa mais grave? Não, não foi tanto isso não. Eu acho que todo pai ele tem assim como a mãe também, tem algo, né, que transmite uma mensagem, ainda que você não esteja perto. Bom, eu acredito, né? E aí naquele momento que ela transmitiu uma mensagem para mim falando que meu filho tinha passado mal, né? A primeira reação que eu tive foi de perguntar para ela se o Lucas havia morrido, né? E eu perguntei, fulana, o Lucas morreu? E ela respondeu, não, ele não morreu, o SAMU está atendendo ele, né? Nesse momento, hoje, eu sei que ela mentiu porque lá no momento não, né? Mas hoje é possível, né? Eu sei que ela mentiu porque, veja só, ela me ligou às 3 da manhã, mas ela havia ligado para o SAMU às 2h20, às 2h25. Ela ligou para o SAMU 2h25, o SAMU chegou no local 2h50, e quando o SAMU chegou 2h50, eles já atestaram que o rapaz estava morto. Então percebe-se que 2h50 o rapaz já havia morrido. Uhum. Só que ela só me liga 3 horas, ou seja, 10 minutos depois que o SAMU chegou no local. Uhum. E aí na nossa conversa, que eu tenho essa reação de perguntar para ela se o Lucas havia morrido, né? E aí não sei responder por qual motivo eu fiz essa pergunta, mas eu fiz porque eu senti vontade de fazer essa pergunta, né? Uhum. Uhum. Meu filho morreu? E ela falou assim, não, ele não morreu. Ok, o SAMU está atendendo ele, aí eu peguei o meu carro e imediatamente fui para o local. Eu gastei 13 minutos da minha casa até o local, né? 13 minutos. Ao chegar lá, igual a Roberta relatou, a minha esposa, ela perguntou a ela novamente, a esposa dele, né? O Lucas morreu? E ela voltou a repetir, não, ele não morreu, o SAMU está atendendo ele. E aí já era 3h13. Mas aí quando a gente entra, eu fui para o quarto, e quando eu adentrei o quarto, o doutor Maurício virou para mim, me deu os pêsames e falou assim, ó, nós nem colocamos a mão nele, porque quando chegamos aqui, ele já estava em rigidez cadavérica. Eu questionei o doutor Maurício o que significava, porque na época eu não tinha nenhum conhecimento sobre a matéria, né? Hoje a gente já estudou sobre, então a gente tem um pouco de noção. Mas eu questionei ele o que significava aquilo. E aí o doutor Maurício me disse o seguinte, que a rigidez cadavérica é quando o paciente já havia horas que havia falecido. Ou seja, ele não tinha falecido naquele exato momento, ele já tinha horas que havia falecido. Tá? E aí eu voltei e questionei ela, né, por que ela tinha Uhum. me falado que meu filho estava vivo, sendo que meu filho estava morto, porque o SAMU atendeu eles lá, era 2h50, ela me ligou 3 horas. Uhum. Então ela já sabia que o rapaz estava morto, Uhum. porque foi ela que atendeu o SAMU, foi ela e os policiais que atenderam o SAMU, Uhum. né? Então ela já sabia que o rapaz estava morto, e mesmo sabendo que o rapaz estava morto, ela disse que o rapaz estava vivo. Ela mentiu também quando acusou ele de estar batendo nela. Ele É, estava gravando o tempo todo. porque todo o vídeo percebe-se que não estava tendo agressão, em hipótese alguma, estava tendo um diálogo. Uhum. Ele estava dialogando com ela, então ela mentiu quando ela falou para o vizinho chamar a polícia e relatar que estaria apanhando do marido, né? Então, assim, é uma sequência de mentiras que resultou em um óbito, né? Qual o horário do último vídeo que tem esse Lucas ali conversando, que ele recebe a polícia? Então, esse horário desse último vídeo, esse vídeo ele foi titularizado como o vídeo 5418. O vídeo 5418 ele inicia 1h39 da manhã
e ele termina a 1h43 e 40 segundos. 1h43 e 40 segundos. Uhum. Então, de 1h39 até 1h43 e 40 segundos, o rapaz estava vivo. Nesse momento, a polícia tinha acabado de chegar no local, porque as imagens demonstram que eles chegaram naquele momento. O vídeo que o rapaz fez conseguiu captar a imagem, comprovando que eles chegaram naquele momento. Uhum. Então, quando a PM chegou, o rapaz estava vivo. Certo. No vídeo aparece ela gritando, né? Ei, aqui. Aí o Lucas, meu irmão, ele fala assim: fala pra eles que foi uma briga de casal. Depois a gente resolve isso de outra forma. Aí ela fala pra ele assim: não vou falar isso se você não devolver o meu celular. Você vai devolver o meu celular? Se você devolver o meu celular, eu falo isso pra eles. Aí nessa fala você percebe que houve uma ameaça, né? Ela ameaçou o rapaz que só iria falar para os PMs, né, que tinha sido só uma discussãozinha, que não tinha nada a ver, que eles poderiam ir embora, né, essa interpretação, Uhum. né, se ele entregasse o celular para ela. Mas não aparece nenhum militar, por exemplo, no vídeo dele. O que acontece? Esses vídeos, como foram editados, as imagens que poderiam trazer algum comprometimento, houve, talvez você... Manipulação? Oi? Houve uma manipulação, então? Houve uma manipulação nesses vídeos, agora o nome correto seria uma sublimação, quando se escurece uma parte do vídeo, ou então clareia muito para que a imagem seja desfocada, alguma coisa desse Uhum. tipo. Esses vídeos estão todos manipulados, E né? existe hoje alguma prova de que esses vídeos foram mexidos ali? Sim, existe porque a gente fez um trabalho pericial, né, Uhum. desse material, e esse trabalho pericial aponta que houve essas alterações. Uhum. Inclusive, o vizinho da frente, a casa da frente à esquerda, tem uma planta, uma árvore em frente a essa casa, e o portão desse vizinho era branco, o portão da garagem, tá certo? A gente tem vídeos que a gente comprova que o portão desse vizinho era branco. Todavia, como as alterações feitas nos vídeos, o analista de sistemas, e a gente disse que foi ele porque não teria outra pessoa com habilidade técnica para fazer tal trabalho, Uhum. então foi ele que fez as alterações. Esse analista ele escureceu a imagem dessa árvore especificamente, né, de preto, então ficou borrado, a imagem ficou borrada. E aí ele falhou. Por que ele falhou? No momento do escurecimento dessa imagem, dessa árvore, ele também acabou escurecendo o porte de energia elétrica da CEMIG. Então, nessa parte, há um escurecimento do poste, ou seja, da metade do poste para baixo, ele já não existe. E aí ele só existe da metade para cima. Imagine você que um poste, né, é algo fixo que fica lá no local para iluminar a rua, Uhum. tá certo? Se da metade para cima existe o poste e a câmera pegou essa metade, né, e a imagem ela é inteiriça, Uhum. ou seja, a imagem é inteiriça, mas o poste só aparece da metade para cima. Uhum. Da metade para baixo ele não aparece, Uhum. porque aquele local foi escurecido. Foi colocado uma cor preta naquele local. E aí o que ele fez? Posteriormente ao dia do óbito, o dia da ocorrência, não resta dúvida que ele foi analisar essas imagens com mais critérios, e aí ele percebeu que a câmera mostrava a imagem atrás da árvore, mostrava o portão branco. Ele pegou e escureceu esse portão que era branco, ele escureceu também com a cor preta. Tá certo? E aí, para induzir o entendimento que esse portão sempre foi preto, o que ele fez? Se forçou ou se pediu, eu não sei, tá certo? Mas com certeza eles solicitaram ao vizinho que pintasse o portão de preto posteriormente. Esse vizinho foi lá e pintou o portão dele grande de preto, da cor preta.
todavia nós temos vídeos para comprovar que esse portão é branco. Aí alguém pode alegar assim, não, mas o vizinho ele pode pintar o portão dele quando ele bem entender. Ninguém está falando que ele não pode pintar o portão é dele, ele pode pintar até de rosa, sem nenhum problema. A questão é que no vídeo que o rapaz fez, pegou o portão de uma cor, manipularam a imagem, colocaram outra cor, pintaram o portão de preto para induzir que aquilo ali realmente era preto. E aí, o que acontece? Se você dá um zoom na imagem a 150%, se você dá um zoom na imagem preta da pintura do portão original, já preto, ou seja, o vizinho foi lá e pintou o portão dele de preto. Você pega essa imagem desse portão preto e dá um zoom a 150%, ela não desconfigura, ok? Ela cresce. Mas se você pegar a imagem que foi manipulada, porque foi só borrado de preto, e aí o analista de sistema não teve esse cuidado, né? E dá um zoom de 150%, o mesmo zoom que você deu no outro, você dá nesse agora, você percebe que a imagem ela distorce. E aí começa a aparecer algumas pigmentações atrás do preto. Algumas pigmentações brancas, que era o portão que era branco. E outras imagens pigmentadas de outras cores, por exemplo, do muro. Tá certo? Então, a pintura original do portão, você pode crescer ela num zoom a 150%, que ela não vai distorcer. Mas o trabalho de manipulação, ele distorce. Sim. E começa a aparecer, então, a pigmentação. Mas esse momento do vídeo que ele teria feito aí esse escurecimento do vídeo, teria alguma informação que ele quis esconder? Qual que seria o intuito de escurecer justamente esse lugar, esse momento, onde tem um poste, onde tem um portão? Então, nós recuperamos imagens onde que demonstra que nesse local tinha uma pessoa naquele local, naquele momento, com a estrutura de um homem. Não é uma mulher. Se trata de um homem. Então, o interesse foi tampar a imagem desse homem. Quem estava ali. Quem estava ali. Então, escureceu aquele ponto para tampar quem estava ali naquele momento. Curioso que esse mesmo trabalho de escurecer pontos do vídeo, você pega também, por exemplo, na janela da sala. Então, a janela da sala se trata de uma janela de vidro transparente, ok? Onde quem está dentro da casa, ao olhar para fora através da janela do vidro, enxerga a escuridão da noite, ok? Uma imagem escura atrás do vidro, porém, consegue enxergar, porque o vidro é translúcido. O vidro é translúcido. Esta janela nas imagens do vídeo, e aí nós tivemos o cuidado de fazer um vídeo numa janela igual, de um vidro transparente também, e em um horário aproximado do horário que foi feito aquele vídeo, para a gente ter uma noção o que a câmera seria capaz de pegar atrás do vídeo. E além desse vídeo que nós produzimos, nós também recuperamos um vídeo que a própria vítima tinha feito dias antes do seu óbito, da parte interna do seu apartamento, onde pegou essa mesma janela. Ocorre que a imagem que essa câmera conseguiu captar nessa gravação de dias anteriores, ela é uma imagem que demonstra que é possível ver atrás do vidro transparente à noite, a cor escura da noite, tá certo? O vídeo que nós produzimos no mesmo horário e tudo mais, demonstra que é possível captar a imagem externa através do vidro transparente, que é o mesmo vidro da janela do apartamento, mesmo, idêntico. Demonstra que consegue-se captar a imagem externa, ainda que uma imagem escura, porque está à noite, tá certo? Mas consegue. A câmera consegue ultrapassar o vidro.
Uhum. tá certo? O vídeo que a vítima fez dias anteriores ao seu óbito pega também essa imagem. Uhum. E é interessante que tanto o vídeo produzido por nós, tá certo? Quanto o vídeo produzido pela vítima dias anteriores, eles batem. Bate por quê? Porque eles demonstram que é possível ter a imagem posterior ao vidro transparente da noite. É possível. E aí enxergar a parede do prédio vizinho, ainda que esteja à noite. Uhum. Todavia, no vídeo desse dia, foi escurecido esta janela com esse borrão preto para tampar. Ou seja, ninguém consegue enxergar o que está atrás da janela naquele dia e horário, tá certo? E aí o induzimento é o seguinte, é a tentativa de induzir que a câmera pegou e ficou escuro porque estava à noite. Negativo. Mesmo estando à noite, a câmera ela tem a capacidade de transpassar o vidro transparente e captar a imagem externa, Uhum. ok? Tanto no vídeo produzido por mim, Uhum. posteriormente, para teste, Uhum. quanto no vídeo que a vítima fez dias anteriores ao seu óbito. Eles batem os dois. Uhum. Mas o vídeo do dia da ocorrência não bate, Uhum. porque esse ponto escureceu. O que nós fizemos? Juntamente com o nosso apoio. Nós demos um zoom a 150%. Pegamos a imagem dessa janela e ampliamos ela em 150%. E aí, para nossa surpresa, a imagem desfoca e começa a aparecer pigmentações atrás da vidraçaria da janela. Uhum. Ou seja, aquilo ali é um borrão escuro que foi colocado para tampar a janela, para esconder o que estava atrás da janela naquela hora, naquele dia e horário. Você falou de uma discussão que teve entre a esposa Um e o diálogo, Lucas. né? Isso. Um diálogo. Você acha que pode ter tido uma suposta traição nesse momento e ele ter descoberto? Então, Yuri, é complexo a gente falar sobre isso, né? Porque apesar de que as imagens elas deixam claro, né, que estava havendo ali uma desconfiança, Uhum. tá certo? E em um dos vídeos que também está aí nas redes sociais que a gente colocou, esse vídeo ele aparece a imagem da moça entrando no apartamento naquele horário, ou seja, de madrugada. E as vestimentas que a moça estava eram vestimentas de dormir, camisola. Aí a gente começa a trabalhar, né? As informações. Apesar de não ter algo concreto que possa afirmar isso, né? Eu não estou afirmando isso aqui. Todavia, o que você imagina ao entrar no apartamento aquele horário, a esposa de camisola e o marido vira para ela e pega ela naquele momento no fraga e diz para ela, é por isso do banheiro toda hora? Ou seja, dá a entender que ela levantava muito, várias vezes da cama durante a noite e a alegação é que, eu fui no banheiro. Dá a entender isso. Uhum. Né? O entendimento, não é algo assim concreto, né? Então não tem como afirmar para você que estava tendo uma traição, algo desse tipo. As imagens falam por si só, tá? Uhum. Então eu não posso afirmar. Agora, existem também alguns questionamentos que a gente vê nas redes sociais, além dessa que Yuri fez, que é uma que a gente vê recorrente, né, nos comentários das postagens, não só nas páginas de vocês, mas em todas as outras que têm repercutido o assunto, é sobre a presença dos policiais ali no último vídeo. Esses policiais que chegam, que não aparecem nas imagens, mas dá para entender então que eles chegaram, eles estavam lá no momento em que vocês chegam, depois que a família chega no apartamento? Eles estavam na parte externa, na rua, na viatura. Eles não estavam mais dentro do apartamento. Eles saíram, e aí a alegação deles no depoimento é que eles saíram para dar espaço para que o SAMU trabalhasse. Então eles entram, o Lucas já está caído?
eles viram, eles conversaram com o Lucas, porque no último vídeo os policiais O chegam. vídeo não mostra esse diálogo entre a polícia e Sim, o Lucas. Não mostra esse diálogo. mas tem eles chegando. Mostra ele chegando e o rapaz filmou. Então o rapaz estava vivo. Ele estava vivo. Isso. Então ele atende, quando eles chegam, ele já está no Não chão. tem não- essa informação Tem um depoimento. de vídeo. Né? Tem no depoimento, mas na informação do vídeo a gente não tem. Mas no depoimento eles falam, se eles chegaram, ele já estava No caído. depoimento, eles relatam que ao chegar na frente do imóvel, a esposa gritou eles pedindo socorro, alegando que o rapaz havia desmaiado. Aí eles entraram correndo para prestar, né, o que a gente entende que seria o suposto socorro. Uhum. Mas o vídeo em si não mostra, não mostra, né? Que quando, na verdade, os policiais falam, né, que quando eles chegaram, o rapaz estava desmaiado e a moça estava pedindo socorro. Mas o vídeo mostra que ele não estava desmaiado, que ele estava gravando É. e a moça chama eles, falando, ei, É, aqui. o raciocínio de Roberto é esse aí. Veja só, se o rapaz consegue gravar esse momento que ela grita os policiais pedindo socorro, que eles relatam no depoimento, se o rapaz consegue gravar no vídeo isso aí, significa que ele não estava desmaiado. Sim, justamente. Significa que ele não estava morto, ele estava vivo. Nesse momento que ela grita, eles estão dentro do apartamento. Não, eles estão lá na Lá rua, na lá viatura. fora. E ele. E ele está dentro do apartamento lá dela. Tem uma controvérsia nos depoimentos. Aham. O depoimento dos policiais e da esposa é como se fosse o mesmo, com características diferentes, né? São pessoas diferentes falando. Mas o depoimento do vizinho é diferente. Tem esse contraditório. Agora, o que se dá para analisar nesse horário que chega a polícia militar em frente ao prédio? 1h39. O horário que o SAMU foi acionado, 2h25. Percebe-se uma contradição. Por que uma contradição? Porque se eles relatam que ao chegar no prédio, e nós vamos analisar da seguinte forma, vamos dar credibilidade à palavra do policial, porque ele tem fé pública, né? Até que se prove o contrário. Sim. Então vamos entender que ele está falando a verdade. Uhum. Ao chegar em frente ao imóvel, ele se deparou com a situação que o rapaz havia desmaiado. Naquele exato momento, o rapaz havia desmaiado. 1h39. Ocorre que eles entram para dentro do apartamento e a moça só liga para o SAMU 2h25. Aí nós temos um total de 46 minutos, né? Veja só, se eles chegaram, o rapaz já estava desmaiado, já era o caso de ligar para o SAMU naquele exato momento, compreende? Uhum. Ah, não, mas eles pararam para prestar socorro, para depois então ligar para o SAMU. Ok, eram 4 pessoas. Era a esposa, 2 policiais e o vizinho. Será que 3 pessoas não poderiam prestar o socorro, levando em consideração a fala deles, para não desabonar a fala do policial? Vamos dar um crédito à fala dele. Então, 4 pessoas, será que 3 não poderiam prestar o socorro e uma somente ligar para o SAMU? Precisaria esperar todo o processo de tentativa de socorro para depois ligar para o SAMU? Então você consegue entender que passou-se 46 minutos com eles já lá. Eles estavam lá. E aí passou-se 46 minutos e eles decidiram ligar para o SAMU. Uhum. Com uma observação. 2h25, o SAMU leva 25 minutos, chega 2h50 no local. E aí, quando o SAMU chega no local, o SAMU fala assim, esse camarada morreu já tem tempo, já tem horas. Então, assim, não tem uma lacuna. Não bate, né? Tem uma lacuna. Ele já tinha mais ou menos ali 1 hora de óbito. Se for calcular na régua, no pé da linha, ele já tinha, no mínimo, 2h30 de óbito no momento que eles ligaram para o SAMU. Mas e o horário do último vídeo? Lembra que o vídeo foi manipulado? Então esse horário aí seria o horário da manipulação? Da manipulação. Da manipulação. E não do vídeo original. Uhum. A gente está tentando, na nossa cabeça hoje, fazer uma cronologia daquela noite para entender e para explicar para o público também
que existem lacunas, existem buracos, que é isso que vocês querem. Vocês não querem falar assim, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Vocês querem que uma investigação seja feita para concluir De forma esse correta. caso, Exatamente. para ter É, todas essas, é. para conseguir tapar esses buracos na Justamente. narrativa, não é isso? Justamente. Então a gente tem aí uma prova de que esses vídeos foram manipulados. Sim, A gente tem, segundo a família também, essa prova de que o celular saiu do apartamento, pelo menos transitou ali, ficou prédio, circulando depois, dentro do prédio, depois que ele já teria vindo a morreu. falecer. Em que momento que vocês conseguiram acesso a esse aparelho? Isso eu falo muito em recuperar os vídeos também. Esses vídeos tinham sido apagados, eles foram recuperados, como é que foi isso? Alguns sim. O momento que se deu foi o seguinte, quando a gente concluiu tudo, o perito virou e falou que pediu para a gente sair da sala porque ele iria passar na sala com o corpo, porque não tinha como entrar com o nome do negócio lá que descarrega o A cadáver, a maca lá, não dava para subir, que era um prédio, né? Então tinha escadaria e tudo mais, eles tinham que tirar o rapaz no lençol, que é muito desagradável a família presenciar essa parte, né? Então nós saímos da sala e permitimos eles tirar o corpo ali e tudo mais. E aí a esposa dele virou para mim e falou assim, tá tudo gravado, ele gravou tudo. Ela mesma entregou. Ela virou e falou assim, ó, tá tudo gravado, ele gravou tudo. Eu falei assim, cadê o aparelho? Não, não, o aparelho lá. Aí me mostrou o aparelho no chão, lá no chão. Aí eu corri, peguei o aparelho e coloquei no bolso. Naquele momento eu peguei o aparelho e aí coloquei no bolso e também fui embora para casa. Chamei ela para ir para casa, né, para ela não ficar sozinha no apartamento, porque até então eu não tinha digerido, eu não tinha entendido. Eu estava naquela situação ainda de choque, né? Coloquei o aparelho no bolso e nós fomos embora. Levei ela para minha casa e tudo mais. E aí cheguei em casa, também já saí e fui para a delegacia, né? Porque tinha que ir na delegacia e tudo mais. E a descoberta desses vídeos se deu 17 dias depois, porque eu cheguei em casa, peguei esse aparelho, coloquei na minha escrivaninha, lá no meu quarto, do lado lá onde eu coloco a Bíblia, né, algum livro, e deixei esse aparelho lá nessa escrivaninha. Em um determinado dia, 17 dias depois, a minha família, minha esposa e minha filha estavam em outro local, não estava lá comigo, eu estava sozinho. E eu peguei esse aparelho e falei assim, vou dar uma olhada aqui nas fotos de Lucas, vou dar uma olhada nas fotos dele aqui e tal, né? Tá lembrança, né? Naquele momento de luto e tudo mais. Quando a gente acessou o aparelho, a primeira coisa que eu me deparei foi com o vídeo da ocorrência. Aí quando eu vi o vídeo da ocorrência, imediatamente eu falei assim, meu filho não morreu. Mataram meu filho. E aí eu comecei todo uma investigação, contratei advogado, entreguei o aparelho, nós fomos à delegacia e fornecemos para a delegacia o aparelho e tal. Essa informação talvez não tenha ido para as pessoas, mas assim, meu irmão, ele morreu em 2020. Nós estamos em 2020. 2025. Em 2020 eu também passei na faculdade. Sim. Meu pai, ele foi passar só posterior, né? Mas assim, desde a morte de Lucas, ele tem estudado assim, detalhe por detalhe. É. Nossos familiares, eles podem contestar que nas festas de família, o meu pai não estava. Uhum. Eu sou uma pessoa, eu sou cristã, e eu estava vendo que era um momento, assim, de unir mesmo com quem a gente gosta, ter momentos que a gente precisava ter. Então eu tava no grupo da família e eu pedi à minha família para se reunir e cantar louvores, ler a Bíblia, porque era o que confortava o nosso coração. Uhum. Meu pai, ele não estava. Nós saíamos de casa, chegávamos em casa, meu pai estava com uma papelada em cima da nossa mesa. Uma papelada. E assim, não é uma mesa pequena. Nós temos uma mesa de 8 cadeiras. Era uma papelada. 2 computadores. Diversas vezes eu já saí, desci. Minha casa tem 2 andares, eu desci, meu pai estava lá estudando. Aí meu pai, ele perguntava, né? Mexendo nos trem, ele fala: Rô, onde você vai? Aí eu: Não, pai, eu vou caminhar no parque. Aí ele: Tá bom, deixa eu lá ligado. Aí eu chegava tarde em casa. Tava lá, Meu pai trabalhando. estava na mesma posição. Inclusive, eu Uhum. falava pra ele, eu falei: Pai, tem mais de 3 horas que eu saí daqui, você tá na mesma posição. Levanta, É. faz alguma Uhum. coisa.
É porque, o que que acontece? Para você estudar todo o material que envolve um crime, você precisa de tempo, né? Se você fizer na correria, você não consegue detalhes, sabe? Uhum. E aí, naquilo que me faltava o conhecimento, eu sempre contratei um profissional. Então, por exemplo, coordenada geográfica. Eu nem sabia o que era coordenada geográfica, né? Então eu contratava um engenheiro, pagava o engenheiro e falava para ele, ó, eu preciso desse trabalho. Qual que é o objetivo? Eu preciso identificar esta coordenada geográfica dentro dessa planta. Eu tenho essa planta, essas imagens foram criadas dentro dessa planta, então eu quero saber se elas apontam este local. E como de fato a minha desconfiança bateu com a verdade, porque a conclusão dos trabalhos específicos de coordenadas geográficas apontou que as imagens, os vídeos foram feitos, esses vídeos manipulados foram feitos fora do apartamento, Uhum. né? E aí você junta uma coisa com a outra, que é igual a Roberta falou, é um trabalho longo, penoso, porque você tem que ficar consultando toda uma imagem, tudo o que passou no inquérito, tudo que aconteceu, você tem que reconstruir tudo e lembrar. Então eu tenho isso tudo na minha cabeça. Eu não preciso ler um documento para citar um determinado fato que aconteceu. E aí, quando o engenheiro coletou essas informações, né, e me mandou a mensagem, né, tá tudo gravado, e ele falou assim: Carlos, a sua desconfiança bateu certinho. Essas coordenadas geográficas não cabem dentro da planta. Assim que houve essa descoberta, depois de 17 dias da partida do Lucas, já começou aí esse estudo, vocês já procuraram a polícia. Sim. E aí, como que foi? A partir desse momento que virou, então, uma investigação de É um homicídio? inquérito, né, policial. E aí, dali até se fechar o caso, como que foi o desenrolar de tudo? Então, eu contratei o advogado, né, para acompanhar, não havia necessidade, porque se trata de uma ação penal pública, né, onde Uhum. o Ministério Público tem que assumir esta ação e não tem necessidade da família contratar advogado. Todavia, eu Uhum. contratei o advogado para acompanhar e ser o assistente de acusação, se houvesse, né, se aparecesse ali algum vestígio de crime e tudo mais. Foi aberto o inquérito, nós solicitamos lá a delegacia abriu o inquérito policial, né, deu andamento em algumas solicitações, mas concluiu o inquérito entendendo que não havia crime, né, não tinha acontecido crime contra a vida, né, de homicídio. E aí o delegado ele fez o relatório dele, que é uma prerrogativa que ele tem, né, orientando ao Ministério Público o arquivamento, porque a delegacia não tem poder para arquivar, né? O delegado pega o inquérito policial, é um ato administrativo somente, aí ele dá a opinião dele, ó, a opinião minha é essa, tá? Aí vocês resolvem. Uhum. E aí passou para o Ministério Público. No primeiro momento, este inquérito não foi arquivado, a promotoria não aceitou o arquivamento, pediu que fizesse nova diligência, e essa nova diligência foi no sentido de ouvir uma médica que tinha feito um receituário, esse receituário tinha sido feito de forma irregular para o rapaz, então a promotora queria ouvir essa médica, né, para ver o que ela tinha que falar e tudo mais, porque essa substância que foi receitada por essa médica apareceu no exame toxicológico das vísceras, porque no IML retira Uhum. algumas quantidades de material biológico para fazer exame toxicológico. E nesse exame toxicológico apareceu essa substância. Como apareceu a substância, a promotora então pediu que eu visse essa médica, né, e que uma drogaria também fornecesse um receituário, o qual possibilitou a vítima de comprar a substância naquela drogaria, né? Tanto a drogaria forneceu o formulário, o receituário, como também a médica prestou o seu depoimento na delegacia. Ocorre que nesse período todo de ouvir médica, né, pegar a documentação da drogaria, esse tempo demora um pouco. E aí demorou um torno de uns 30 dias. Em 30 dias, substituir a promotora que estava à frente do caso. Essa promotora saiu e entrou uma outra.
E aí, quando o delegado concluiu os seus trabalhos, né, da segunda diligência, ele enviou novamente para a nova promotora, e essa nova promotora entendeu que era caso de arquivamento. Ela entendeu que era caso de arquivamento e fez a solicitação para que o magistrado, então, o arquivasse, né, que é quem, então, tinha a prerrogativa para fazer tal coisa. Uhum. E passou para o magistrado fez o arquivamento desse processo, desse inquérito, deixando lá a possibilidade de ir encontrando novas provas, né, a família poderia abrir pedir a reabertura dele para novas diligências, novas investigações. Então, ocorreu desde o início até o fim, foi assim, né, eles receberam, fizeram todo o trabalho que tinha que ser feito, mas orientou o arquivamento, né, Uhum. na conclusão deles não tinha acontecido crime. Né? Ocorre que depois, porque quando eu recebi o arquivamento e diante de tudo que eu já tinha conhecimento, eu não concordei, né? Eu não concordei, então eu fui fazer a minha investigação, tá? E aí foi quando então a gente foi descobrindo, né? Cada dia, esses dias que a família estava nos eventos sociais, né, de comunhão e tudo mais, eu estava em casa estudando e verificando cada prova colhida, cada documento, e aí cheguei na conclusão nossa, né, que realmente o rapaz ele não morreu, ele realmente foi retirado da vida dele, né. Eu vou voltar um pouquinho no acontecido, mas me fala como é que foi a reação da esposa a partir do momento do óbito aos próximos dias. Como é que foi que ela Na tratou verdade, tudo isso? não, na verdade não houve, né? Porque assim, quando a perícia recolheu o corpo e eu chamei ela para ir para minha casa, né? Porque a minha preocupação era com ela, né? Uma Uhum. jovem que era de fora, a cidade dela é de fora, ficar num apartamento onde tinha acabado de acontecer ali uma morte, né? O que veio na minha cabeça foi aquele sentimento de pai, né? Falei assim, ó, Uhum. vamos lá para casa, né? Porque nora se torna filha, né? Sim. E o sentimento nosso naquele momento era esse, porque a gente não imaginava, né? Então nós chamamos ela para casa. Logo que ela chegou na nossa casa de manhã, porque nós saímos de lá às 5 da manhã, então de manhãzinha quando nós chegamos lá, o pai dela já estava chegando na nossa casa, né? Já tinha chegado. E aí o pai dela pegou ela nem participou do velório, ela foi embora para a cidade dela. O pai dela levou ela para a cidade dela e até então nunca mais eu a vi. Nunca mais teve Não, contato com ela? nunca Não, mais, nunca mais. ligação, Não, nada. não. Nunca mais a gente teve contato com ela. O Lucas, a gente ficou sabendo que teve um suposto infarto alguns meses antes Sim, de acontecer isso. É verdade? O que que realmente aconteceu? Porque, é, porque o Lucas era novo. sim, E aí tem uma 22 anos. dificuldade, né, maior pra pessoa ter um infarto novo, assim. É. Na verdade, ele estava fazendo um estágio, né, teoricamente um estágio, mas na prática ele estava trabalhando de graça para o hospital, Uhum. o maior hospital aqui de Montes Claros, né? Não precisa falar o nome porque todo mundo já sabe qual que é o maior hospital de Montes Claros. Então ele estava trabalhando gratuitamente para esse hospital, né, ao passo que ele deveria estar estagiando. Por que eu falo trabalhando gratuitamente? Porque ele fez na noite, na madrugada que ele passou mal, que ele teve essa parada, Uhum. ele vinha de uma sequência de 5 plantões consecutivos de 12 horas. A lei do estágio, ela vai proibir essa prática. Uhum. Ou seja, a instituição de ensino e a instituição hospitalar jamais poderia permitir um aluno fazer um estágio de forma tão cansativa e repetitiva, né? Uhum. Então, ele fez 5 estágios de 12 horas consecutivos, tá certo? E aí, no último dia, ele passou mal, dentro do hospital. O prazo disso foi 7 meses antes da ocorrência. Ele passou mal dentro do hospital mesmo. Ele passou mal dentro do hospital, 7 meses antes. E existe na análise da perícia ali alguma ligação com problema cardíaco? Essa pode ter sido a causa da morte? Não se sabe, né? A conclusão causa-morte se deu em causa indeterminada. Pelo menos a causa do Estado, né? Do Uhum. IML. A causa do IML deu indeterminada. Ou seja, o perito não foi capaz de determinar a causa. E houve uma perícia particular no corpo do Lucas? Não,
No corpo, não. Né? Porque logo depois que é liberado o corpo no IML, já é liberado para a família para fazer o enterro, né? Então não se tem tempo. Então, mesmo porque naquele momento ninguém está Ninguém desconfiando de nada, desconfiava. né? Naquele momento se confia no que está no papel, no boletim de ocorrência, no que foi escrito, né? Ah, o rapaz teve um mal súbito, né? E aí morreu. Ok. Aí depois é que as coisas vão clareando, depois é que você vai tendo acesso a alguns documentos, aí você vai fazendo as análises, aí as coisas vão trazendo à luz ao caso, né? Aí o rapaz já está enterrado, não tem como você fazer uma perícia, a não ser uma exumação, né? Mas aí a exumação, primeiro, seria muito agressiva à família, né? Você retirar o Muito. corpo do ente querido depois de um tempo, tá naquele processo ali de processo de apodrecimento, então Decomposição. decomposição, é complexo demais, né? E segundo que talvez o que se ia aproveitar dessa perícia não fosse tão importante, porque já tinha passado tanto tempo, né? O que seria aproveitar ali? Então, a perícia mesmo interessante seria a perícia do dia, né? A perícia do Estado. Todavia, o perito ele não conseguiu definir, né? Ficou como causa indeterminada, o que é estranho, porque ao estudar a literatura médica, você vai perceber que toda morte existe uma causa, né? Ainda que seja natural. Causa da morte, natural. A idade, pessoa, mas o rapaz tinha 22 anos. O rapaz era novo. Verdade. Então não tem como se alegar morte natural, né, de velhice e tudo mais, né? É complicado. Esta causa indeterminada, realmente o Estado, na nossa opinião, tá? Na nossa opinião, o Estado deixou a desejar. O Lucas fazia uso de algum medicamento controlado? Sim. Esse medicamento que foi encontrado nas vísceras, né, através da perícia, desses exames toxicológicos, este medicamento é uma medicação controlada, tá? Chama Ritalina. Ritalina é uma medicação que está lá na portaria 344 da Anvisa, né, hipercontrolada. Todavia, ele estava tendo acesso a ela de forma irregular, por parte de alguns médicos da cidade. Ele tinha algum problema que se tratava com Ritalina ou não? Médico nenhum consegue comprovar que ele tinha algum problema de saúde que precisava da Ritalina. Médico nenhum consegue comprovar isso. Ou seja, eles não aviavam, né? Aviar significa você prescrever. Mas para você prescrever, você tem que prescrever sobre uma justificativa. Eu estou prescrevendo o tal remédio porque o paciente precisa, né? Precisa de um CID e tudo mais, Isso. Na verdade, eles não estavam somente prescrevendo, eles estavam fornecendo, que aí é diferente. O fornecimento é quando você pega e entrega para a pessoa, sem a pessoa precisar. Proibido por lei. Tá? Tanto a Lei 11.343 como a própria Portaria 344 de 98 vai dizer que essa substância tem uma enorme lista de regras de como essa substância tem que ser liberada, tanto por parte do médico quanto por parte da drogaria. Então, se o paciente chega na drogaria para comprar essa substância com um receituário irregular, a drogaria jamais pode liberar essa substância para esse paciente. Tem que negar a venda. No entanto, vendia a rodo, né, para ele e com os receituários tudo irregulares. Ainda voltando nos comentários que a gente recebeu, que a gente percebeu também acompanhando onde vocês estiveram, o que comentaram, o que perguntaram, fala-se também sobre o uso de alguma substância ilícita. A gente tem no exame da perícia que encontraram uma substância controlada, lícita, porém super controlada. Na verdade, naquele momento era ilícito, né? Sim. Porque você estava recebendo de forma incorreta, é ilícito. Tá certo? Está na portaria essa descrição e a Lei das Drogas 11.343 vai dispor justamente isso, né? Que a ilicitude é justamente a forma que ele estava recebendo. Então, aquela substância era ilícita. Sim, eu digo lícita
por ser ela pode ser Comercializada? vendida, ela pode ser Mas cocaína também é comprada. comercializada. Sim, mas é aí que eu digo, é ilícita nesse sentido. Sim. E aí falaram sobre ele ter, em algum momento da vida, utilizado alguma dessas substâncias ilícitas. Isso procede? Na perícia, encontra-se algum traço dessas substâncias Não. ou não? Não. O que acontece? Essa substância chamada Ritalina, fornecida pelos médicos, levou ele a uma dependência química, né? Então ele era um dependente químico nesse De momento. medicamento. Ele tinha dependência química de medicamento. Como essa substância Ritalina, ela é uma psicoestimulante, ela Uhum, tem o mesmo efeito da cocaína. Ele uhum, passou a ser, então, utilizar essa substância também, né? uhum, Todavia, foi feito o exame toxicológico para apontar cocaína no organismo e este laudo deu negativo. uhum, Então, não há de se falar que o rapaz tinha usado cocaína e, portanto, deu uma overdose de cocaína. uhum. O laudo deu negativo. É porque é uma das dúvidas nos comentários, é Sim, melhor pontuar logo que claro. não havia cocaína no Não, organismo do não, Lucas. não havia. Havia Ritalina, mas também Havia Ritalina, somente. e não foi a causa da morte, como a gente já falou aqui. Veja só, a causa apontada Uhum, pelo legista do estado, porque também ele não tinha o laudo daquele momento. sim, Porque sim. esse laudo só saiu 3 meses depois. Uhum, Aí eu não sei se dizer se ele recebesse esse laudo e analisasse esse laudo para concluir a causa-morte, se ele apontaria isso como causa-morte. Não sei se dizer. Quem tem que dizer é o perito. uhum, Né? Ele é que tem capacidade técnica para dizer isso aí. Tá certo? Mas quando ele foi determinar a causa-morte, ele não tinha esse resultado em mãos. Ele não tinha uhum. esse resultado em mãos, não. Então, dentro de todo esse cenário, com uma morte de causa indeterminada, com muitas partes faltando de uma história muito mal Mal contada, contada. o que que a família espera hoje do Estado? Espera hoje da polícia? O que que a família espera de uma talvez reabertura do caso para uma análise dos documentos que vocês conseguiram, das perícias que vocês correram atrás? O que que vocês querem a partir de agora? Então, veja só. A família não espera nada do Estado mais. Né? Infelizmente, a família descredibilizou. Está Uhum, descredibilizada em relação às instituições. Tá? Esse caso, ele cresceu tanto, mas tanto, que a família hoje, o interesse dela é único e exclusivamente fazer uma denúncia do Brasil em um órgão internacional chamado OEA, que é a Suprema Corte Internacional de Direitos uhum, Humanos, tá certo? Para que esta organização julgue este caso, tá certo? uhum. E penalize o Brasil a reabrir esse caso e fazer uma investigação séria, Agora muito mais minuciosa, mais imagino. minuciosa, com mais detalhes, com todos os documentos que tem, Uhum, para que ninguém seja apontado indevidamente. Agora você poderia perguntar assim, Carlos, mas por que a OEA? Por que não a organização interna? Porque, infelizmente, a gente deixou de confiar. Perdemos a Né? Ah, mas credibilidade. Carlos, indo para lá, não vai voltar para cá, para a instituição brasileira investigar? Vai, mas aí a OEA vai acompanhar. Eles vão acompanhar processo por processo para ver como é que está se andando essa investigação. Você entendeu? uhum, E aí, nesse contexto, a família vem lutando com isso para que a gente alcance este sucesso nessa demanda, porque todos os requisitos para que uma família, para que uma vítima faça essa denúncia à OEA, existem alguns requisitos, tá? Alguns pré-requisitos. Não é simplesmente a vítima achar que deve denunciar a OEA e a OEA vai receber a denúncia. Não é assim, uhum. né? Ocorre que a nossa família já está com todos os requisitos preenchidos, exigidos pela OEA para que eles estejam analisando esse caso em concreto. Assim, na verdade, a gente nem sabe se já chegou até eles, porque a É, gente tá recebendo mensagem Do né? mundo Mas inteiro, mundo, né? aí do mundo. precisa de uma provocação mais
formal, né, com a petição e tudo mais, através de um advogado. Não é simplesmente chegar um vídeo lá e eles Uhum. fazer com certeza, né? Muita gente aí da própria organização já viu esse vídeo. Todavia, eles não vão agir de ofício. Eles vão aguardar a família entrar em contato através de uma petição, através de um advogado. Vocês já estão tramitando isso Nós já aí? estamos trabalhando nesse sentido, né? Tem muita coisa que a gente não pode falar, Uhum. né? Por questões assim de sigilo, como vai se dar isso e qual profissional vai estar tomando a frente disso aí pra gente, porque infelizmente alguns profissionais que nós contratamos nos roubaram, né? E é por isso que isso chegou onde chegou, Uhum. porque se os profissionais que nós contratamos no passado tivessem feito o trabalho deles como advogados sérios, tudo isso não tinha chegado onde chegou. Não só advogados, né? Se a investigação tivesse feito um trabalho Sim, sério, sim, Sim. também. É delegacia, porque o advogado, eu promotoria, falo advogado, é que o advogado ele tem um conhecimento técnico de cobrar. sim. Uhum. Quando tem algo de errado, ele pode chegar e solicitar que seja verificado. E no nosso caso não houve. O advogado foi deixando o negócio ir, foi deixando, e o negócio chegou onde chegou. E você falou o que você espera. Você, Roberta, depois de ter gravado isso, ter repercutido, o que você espera que tudo isso aconteça o quê? Como é que seja esse fim pra você? Assim, eu espero que a investigação seja aberta e esclarecida, não só para a família, mas internacionalmente para as pessoas que estão me mandando mensagem. Portugal, Japão, Itália, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, tantas outras pessoas que também querem saber do caso. Eu também espero que as autoridades eles levem a sério essas denúncias, sabe? Eu realmente não consigo nem me expressar da forma que as pessoas expressam pra mim a dor delas. Então a gente espera que tenhamos auxiliado, né, nessa corrida Com aí certeza. pela justiça, para que realmente aconteça uma reavaliação desse caso e que sejam colocados todos os pingos nos is, que seja Claro. tudo venha à luz, né, tudo que aconteceu naquela fatídica noite em que o Lucas se foi, para que enfim a família e todo mundo que agora está de olho aberto para essa história possa descansar e que ele finalmente descanse em paz, para que a família possa dar um passo aí adiante. Você me permite falar algo? Por favor. Eu aproveito a oportunidade e a audiência de vocês para dizer para o público, tá? Pessoal, se porventura acontecer algo deste mesmo nível com vocês, não dobre os braços. Busque justiça. Busque mesmo, busque apoio, entre em contato com as redes sociais, vamos cobrar. As coisas só mudam quando a população cobra. Então, não se silencie, né? Não deixe que a impunidade cresça, mas vamos fazer com que a justiça possa operar e punir quem tem que ser punido. Quer falar alguma coisa também, Roberta? Fica à Não, vontade. somente agradecer mesmo. Meus inícios e meus finais são da mesma forma. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Ontem eu estive com minhas amigas, eu tava no médico, né? Ele falou: Roberta, 24 horas sendo normal, tá? Nenhuma reunião, nenhuma entrevista. Não consegue, não. Não tem como. Enfim. Mas eu estive com minhas amigas e minhas amigas perguntaram assim: cara, da onde você tira força? As pessoas perguntam pra gente: da onde você tira força? E não tem outra resposta a não ser a minha fé. As pessoas não precisam acreditar na minha fé, vocês não precisam acreditar, cada uma tem a sua, mas a minha fé tem dado a mim e a minha família uma grande força. Então, gostaria muito de agradecer a Deus, agradecer a Montes Claros e a todos os brasileiros que representou o meu vídeo aí lá fora. Muito obrigada, viu? Tomara que nós estejamos representando vocês aqui. Ok. É isso. É isso, gente. Obrigada e mais uma vez, que Deus abençoe, que vocês consigam chegar até onde vocês almejam. Tomara. E muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Curta, compartilhe, segue o Carlos nas redes sociais. A Roberta, a Julie. Julie, muito obrigado por ter participado, viu? Só chamar que eu apareço por aqui. É isso aí. Muito obrigado, gente. Pessoal.